Olá, pessoal, mais uma vez aqui no Pausa Saudável, eu, Fabíola, vocês já conhecem, parando um pouquinho a minha rotina corrida lá de fora, família, trabalho, para falar sobre saúde. E convido você a parar um pouquinho também, passar uma hora e um pouquinho aqui com o meu convidado de hoje, para a gente aprender sobre algum tema interessante que pode servir para você ou para alguém que você conhece. Hoje nós estamos aqui com a Sinara, fisioterapeuta, especialista em idosos. Claro, ela vai contar um pouquinho como ela chegou nesse momento. A gente vai falar aqui sobre várias coisas, vários cases da vida dela. E eu queria te agradecer, Sinara, por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, né, o convite. Estou muito orgulhosa de poder estar participando do teu programa aqui. E É isso vamos aí. iniciar. Então, Sinara, conta aqui pra gente, pra quem tá em casa, no trabalho, no trânsito, como você buscou e encontrou a fisioterapia e hoje se sente realizada com esse trabalho. Então, eu sou fisioterapeuta, me formei pela Universidade Luterana do Brasil em 2001, fazem 23 anos que sou formada. E vou falar um pouquinho sobre a minha carreira, assim, como é que iniciou, né? Eu iniciei trabalhando com crianças especiais, fiz estágio no Educandário São João Batista e quando estava por me formar, surgiu a oportunidade de um colega que via o meu trabalho enquanto voluntária na instituição e me convidou para participar de um processo seletivo que ia ter. E isso me ajudou muito na minha carreira, porque iniciei a minha profissão com empregada, né? Então, isso foi muito legal. Então, iniciei trabalhando no Educandário com crianças. Trabalhei lá por 6 anos, 6, 7 anos. E amava trabalhar com crianças, é muito legal. Mas depois tive que seguir o meu caminho em outras áreas, assim. Trabalhei também, antes de me formar, também já tive um convite de uma outra colega, a Renata Toffoli, que me convidou para trabalhar, me indicou para trabalhar numa clínica que existia na Assunção, da Carla Migens, e lá também iniciei meu trabalho como recém-formada, e esses 2 lugares foram a minha base, assim, de início de emprego, né, de trabalho. Tive muita experiência, porque era uma clínica de conveniados, né, e lá, clínicas de convênios, a gente atende bastante paciente, então tive muita experiência. Tenho pacientes ainda até hoje que me conheceram lá, que gostaram do meu trabalho e que já fazem 23 anos que uma delas, inclusive, ficou grávida na época e teve uma filha. E eu atendi toda a família, inclusive a filha dela, que está com 23 anos já. Então, são momentos muito importantes que a gente tem de aprendizado. E depois disso, eu saí desse local, trabalhei também no Hospital de Clínicas, porque fiz meu trabalho de conclusão de curso no Hospital de Clínicas com crianças e adolescentes com fibrose cística. Trabalhei uns 2 anos no Hospital de Clínicas, acho que um pouco mais, e no ambulatório de mucoviscidose, onde a Associação de Assistência à Mucoviscidose me contratou e eu trabalhei na ala de pneumologia do Hospital de Clínicas, então, durante uns 3 a 4 anos. E daí, então, depois desse momento, eu, em função de forças maiores, eu fui seguindo outros caminhos, né? Trabalhei também com cirurgia plástica, com pós-operatório de cirurgia plástica, durante 4, 5 anos e gostava muito também dessa área, foi muito legal, tive muitas experiências com cirurgia plástica. O médico que eu trabalhei fazia muitas cirurgias e logo depois, então, durante todo esse período em que eu me formei, eu sempre procurei
fazer atendimentos domiciliares, assim, né? Eu gostava do atendimento domiciliar, de ir até a casa da pessoa, conhecer a sua rotina, saber como é que adaptar a casa ao ambiente para aquela pessoa, né? Ter uma melhor qualidade de vida. E daí, com o passar do tempo, eu fui me adaptando e ficando mais nessa área mesmo de atendimento domiciliar, que eu gosto muito. E dentro disso, trabalhando em várias especialidades, né? Mas hoje, o meu atendimento maior são com pessoas de mais idade, né? De terceira idade, idosos. Não costumo falar com eles como idosos. É a melhor idade, né? Já tem um outro título. Isso. Eles não... Ninguém gosta, né? De ser chamado de idoso, né? Então, eu sempre, quando eu vou referir que são coisas da idade, que são algumas como é que se diz? Alguma intercorrência que ocorre em função da própria idade, eu costumo falar nesse sentido, né? Não falando que a pessoa já está, né, está velha ou que... Sim. Porque ninguém gosta, né? Eu não sei se eu vivo dentro de uma bolha, mas o meu marido tem 61 anos e o meu pai vai fazer 80, tá? E ambos são mega ativos. E aí eu tenho alguns primos também que não aparentam a idade. Quando você fala assim que doenças ou patologias que são decorrentes da idade, isso existe muito? Ou esse novo idoso, essa nova pessoa da melhor idade, ela já está mais, digamos assim, consciente do que elas têm que fazer para poder rejuvenescer, envelhecer com saúde, né? Ter mais longevidade. Você vê que o mercado para o idoso, ele está aumentando, o idoso está mais doente ou o idoso está se cuidando mais? Como é que você enxerga essa realidade nova? Porque hoje na internet você vê gente de 80 anos parecendo que tem 30, né? Não, exatamente. Mas isso é uma bolha. As pessoas estão se cuidando mais. Estão se cuidando, né? Com certeza, se cuidando mais, né? Procurando se informar mais sobre nutrição, sobre os cuidados, né, com a pele, né, com a saúde e principalmente alimentação, suplementação, né, a própria atividade física, né? Atividade físicas, fisioterapia mesmo, né? E o processo de envelhecimento, né? O que acontece? A gente vê vários tipos, né, de acontecimentos no decorrer da vida das pessoas, né? Pessoas que têm mais problemas e que, às vezes, estão procurando ter uma vida saudável e, em função disso, acabam vivendo em busca de uma doença, né? Estou com algum problema e preciso prevenir aquela doença, mas sem perceber acabam procurando muitas vezes o médico, né? E várias especialidades, e às vezes não é uma questão que não vão encontrar nada, né? É uma questão mais psicológica de tentar aliviar talvez algum problema mais interno, né? Mesmo psicológico, né? E eu trabalho com isso já há bastante tempo e vejo muito isso, né, nas pessoas. E vejo também as pessoas procurando se cuidar mais, né? Fazendo exercícios. Eu sempre indico que é importante a pessoa fazer uma atividade física, né? E a fisioterapia veio muito para fazer com que as pessoas tenham um cuidado mais personalizado, mais individualizado da sua saúde, porque tem muita gente, né, que não gosta de ir para a academia, as pessoas com mais idade, no caso, normalmente não gostam desse ambiente de academia, de exercício físico mais focado, né, em ganho de massa muscular e tudo mais. Então, a fisioterapia ela vem para fazer com que a pessoa não se torne sedentária, porque a gente consegue manter muita força, muita massa muscular, manter uma boa qualidade de vida, equilíbrio,
A fisioterapia trabalha vários fatores de acordo com a necessidade de cada pessoa e isso faz com que a pessoa tenha uma vida melhor, né, com menos problemas circulatórios, início de doenças, preventivo mesmo. Então, eu trabalho com a prevenção e trabalho também com a doença, a reabilitação. Tenho esses 2 tipos de pacientes que eu costumo atender. Então, tem paciente que ao invés de ir para academia, contrata o fisioterapeuta e você vai lá, faz os movimentos com ele. Esses movimentos, eles são como na academia ou eles são mais leves? Então, o personal, o educador físico é um pouco diferente do fisioterapeuta, no sentido de o personal ele trabalha a atividade física, o exercício, buscando um enfoque mais de ganho de massa muscular ou ganho de resistência cardiorrespiratória, né? Dependendo de qual objetivo que cada pessoa tem. O fisioterapeuta, ele tem essa visão de lesões e de problemas articulares que se pode ter. Então, a gente procura ter mais cuidado, porque normalmente, não que o educador físico não tenha, mas assim, normalmente a pessoa de mais idade, ela não tem um objetivo. São poucos que têm esse objetivo de ganho de massa muscular, né? Eles querem ter uma qualidade de vida, né? Não ter a perda do equilíbrio, procurar trabalhar a circulação para evitar doenças, mais com esse intuito mesmo, né? O trabalho na academia ele é mais focado não só no bem-estar físico, né, mas normalmente nesse ganho de massa muscular, que o fisioterapeuta não costuma trabalhar, assim. Eu não vejo muitos colegas dando para os seus pacientes muito peso para se levantar, né? A gente trabalha um ganho de massa muscular, mas não com objetivo de hipertrofia ou... E sempre em casa, né, Sinara? Você faz o atendimento a domicílio. E lesões, assim, você chega a trabalhar lesões, porque também existe uma superficialidade na fisioterapia, né? As pessoas acham que para ir para o fisioterapeuta eu preciso ter quebrado meu braço, a minha perna, aí vai lá fazer a fisioterapia. Uhum. Mas não, é um amplo, existe um leque de opções, inclusive a parte estética está em crescimento na fisioterapia, né? Eu já entrevistei uma fisioterapeuta aqui que é especialista em estética. Sim. Conta pra gente aqui o que o profissional do fisioterapeuta pode trabalhar, assim, quais são as áreas principais? Então, tem uma gama de opções de trabalho, né, dentro da fisioterapia. A gente pode trabalhar na área neurológica, com crianças, desde o nascimento até a fase adulta, os idosos. E nessa área de neurologia, a gente pode atender crianças especiais, algumas doenças neurológicas que possam ter ocasionado alguma sequela física, né? E com certeza a sequela física acaba causando outras sequelas também, né? E tem a área da ortopédica, traumatológica, né? De lesões traumáticas, que a gente também trata e reabilita. Tem a área uroginecológica, que também é uma área nova e que está crescendo muito. Como é que seria? Eu tenho uma dedução, mas explica pra gente como é que é essa área. Então, normalmente se trabalha em incontinência urinária nesses pacientes. Eu acho que é um das queixas maiores, né, dos colegas que trabalham nessa área. Eu não costumo trabalhar, mas a gente também faz, durante os nossos exercícios, um trabalho para evitar essa perda de força dessa região também, de períneo, e que causam essa fraqueza muscular. E esses exercícios, eles ajudam bastante e funcionam muito para essa questão da incontinência urinária.
E temos também as outras áreas, que são áreas de estética, como a gente estava falando, que também tem o pós-operatório, pré-operatório, de cirurgias plásticas. Temos também a fisioterapia respiratória, que trabalha a questão cardiorrespiratória também, que pode ser preventiva, como normalmente ela é mais É mais para pessoas que têm reabilitação de pessoas que têm mais algum a doença trauma, mesmo, né? isso, Assim, alguma coisa assim. E vai reabilitar, né, a questão pulmonar para evitar problemas maiores, né, doenças respiratórias maiores, e tratar a causa da doença. E a fisioterapia respiratória trabalha muito em hospitais também. Temos mais a fisioterapia pediátrica, então, a ecoterapia, que também é fisioterapia, né, através do tratamento com os cavalos. Tem a fisioterapia aquática. Tem várias áreas, né, uma gama bem grande para o fisioterapeuta trabalhar e... Eu sou do time da prevenção, né? Então, a fisioterapia tá dentro do meu time, assim, né? Sim. Que aí, tu tem o educador, tem o nutricionista e tem o fisioterapeuta, né? Aí, depois que você vai em todos eles, não deu certo, aí você vai ao médico, né? Porque o médico é para remediar. Já é quando tem alguma coisa. Mas quando você tem a preocupação de prevenir, aí esses outros profissionais, eles têm que estar super atuantes na rotina de um paciente, né? E hoje, considerando que as pessoas estão buscando mais saúde e que o idoso de hoje não é o idoso de antigamente, né? Meu marido, ele costuma dizer que ele tinha medo da mãe dele fazer 50 anos. Porque na cabeça dele, uma pessoa com 50 anos ia morrer, porque já estava muito velha. E olha só, né? Ele tem 62 quase, e é super atlético, super, assim, ativo, saudável. E sim, o idoso de hoje, com a informação, né, se ele busca, se ele pesquisa, se ele está antenado, ele consegue prevenir várias doenças, né? Sim, hoje em dia, quando a gente é jovem, a gente pensa que 40 e poucos anos, 50, já está ficando bastante, velho, né? E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que não é bem assim, né? Que os anos passam muito rápido e quando a gente vê, a gente já está, né, numa melhor idade e nem percebeu, né? Porque passa muito rápido. Mas é muito legal as histórias de vida das pessoas e as experiências que a gente tem durante esses tratamentos e esses acompanhamentos, né, com as pessoas. E as pessoas têm procurado se cuidar, assim, muito mais. E a informação está aí para as pessoas se beneficiarem e irem em busca, né, de atividade física, de caminhada para trabalhar, né, sua resistência, trabalhar a circulação do seu corpo, não perder força, não perder massa muscular, evitar doenças e sair do sedentarismo, que é o principal, né? E acho que é isso. Eu estava assistindo uma aula esses dias falando sobre a obesidade, né? E que uma pessoa, ela não é um obeso, ela está obesa, né? E isso não quer dizer que é algo definitivo, porque a obesidade hoje, ela é considerada uma comorbidade, porque geralmente vem outras patologias associadas, seja diabetes, seja pressão alta, até o câncer pode estar associado à obesidade, ao ganho de massa gorda, né? De massa... massa gorda para não ficar feio, né? Mas seria o percentual de gordura da pessoa, né? Que ele está muito acima do que deveria ser. E aí, para o idoso, certo? Esse ganho de peso, ele é natural, correto? Isso afeta as articulações, os ossos desse idoso. Como é que a fisioterapia pode entrar nessa questão dessa mobilidade, né? Porque, querendo ou não, quando você está mais cheinho, você vai ficando mais cansado, e você passa a ser um pouco mais sedentário, e aí isso afeta, aí vem a idade, né?
E aí isso acaba criando um quadro ruim, de você ter mais dores articulares, você ter mais dor de cabeça, a experiência né? que eu tenho Tudo tido, isso. vou te ser bem sincera, Eu assim, falo até por mim, não é tanto né? com a obesidade, assim, na terceira idade. Eu vejo, assim, eu trabalho com pacientes em uma instituição de longa duração, Sim. de longa permanência, e um residencial geriátrico, né? Aqui chama tipo uma clínica de longevidade, mas é um asilo, né? Como se fosse um asilo, né? Isso. E também as pessoas, meus pacientes domiciliares, assim, eu não costumo atender. A maioria, eles têm um ganho, na verdade, uma perda, né, de massa gorda. Eles não são obesos, a maioria são mais magros. Bem pelo contrário, acabam perdendo mais peso em função da falta de absorção dos alimentos, né, da falta dessa absorção dos nutrientes. E então também são pacientes que a gente tem que estar orientando muito com relação a isso, porque no momento em que tu perde essa massa gorda, também começa a perder a massa magra. Então são os pacientes que a gente tem que dar mais atenção, porque perdendo essa massa magra, a gente acaba perdendo o cálcio nos ossos, né? Porque a gente, com uma musculatura firme, uma musculatura forte, a gente faz com que o cálcio entre no osso e evite essa perda de cálcio, a osteoporose, que todos têm em função, né? Todos nós temos essa perda com a idade, mas com a perda da massa muscular, essa perda vai ser maior. Então, a fisioterapia, ela ajuda nesse sentido também, né? De orientar quanto à importância do porquê do fortalecer para evitar essas atrofias, esses desgastes, essas artroses, né? As artroses e artrites, às vezes, elas não são só em pacientes obesos. Tem muito paciente magro com problema articular, porque é um desgaste, uma inflamação articular, né? Por muitas vezes, ou por falta de exercício, por não se movimentar, porque a nossa articulação, ela precisa lubrificar, e é uma das coisas que eu digo sempre para eles, né? Os que têm mais preguiça e não querem se movimentar. Então, é a lubrificação articular que ajuda, né, a evitar que a gente tenha mais rigidez, que a gente tenha mais contraturas musculares, mais dores, né, articulares, e principalmente na coluna, onde a gente precisa ter bastante mobilidade, né, nas articulações de todo o nosso corpo. E é nesse sentido que eu procuro sempre orientar eles, né, da importância do exercício, que antigamente, né, as pessoas não tinham essa cultura da atividade física, né? Nossos pais, não sei como é que é na tua casa, assim, mas meu pai jogava futebol. Meu pai jogava futebol, Meus irmãos também são jogadores de futebol. Tinha coisa do esporte, mas não da musculação, né? Tanto. Exato, não tinha a cultura de ir para academia, né? Era mais em função do esporte mesmo, né? Não como meio de prevenir doenças, né? E hoje tem muita mistura com a estética, né? As pessoas também vão para musculação não por saúde somente, mas para ficar com um corpo que se agrade e agrade também aos outros. Mas a coisa de fazer atividade física, ela permeia a saúde, né? Não tem como você não ter um corpo legal e não estar saudável. Então, se a gente consegue minimamente conscientizar as pessoas de que não precisa fazer muito para ficar com o corpo perfeito, mas só se movimenta, né? Isso, para manter já o que faz a muita gente diferença. tem e às vezes ganhar um pouquinho mais para que a qualidade de vida seja melhor, para que não perca, né, o movimento, para que não perca as suas autonomia também, autonomia, tudo isso. Poder fazer as coisas sozinhos, né? Isso. Eu falo pra minha mãe, ela tem 70 anos, né? Eu disse, a senhora quer continuar a pentear o seu cabelo? Então a senhora se levante e se movimente, né? Porque se não se movimentar, vai chegar uma hora que não consegue pegar um copo na cozinha,
Porque vai realmente, você falou da lubrificação das articulações. Eu tenho 42 anos. Se eu passo uma semana sem treinar, eu já sinto. Sim. Uma semana. Sim. Agora, o que eu acho interessante é uma pessoa que é sedentária, será que ela não escuta o próprio corpo? Será que não dói? Esse escutar o próprio corpo é super importante. Você acordar um dia de manhã e perceber que tem alguma coisa diferente. Aí eu vou lá e resolvo, né? Vou pra academia, entendeu? Isso. Mas tem semana que você não tá legal e você fica uma semana sem ir. Então, eu já conheço o tempo máximo que eu posso ficar sem exercício. Porque meu corpo já vai mostrando os sinais. Isso. E as experiências que a gente tem com o passar dos anos também vão nos mostrando, né? Eu não sei se a gente chegou a conversar em outro momento sobre... Durante todo esse meu período, assim, eu sempre procurava, né, perceber qual era a razão daquele senhor ou daquela senhora ter chegado nessa idade, né? Qual foi a motivação dessa pessoa, como é que ela chegou tão bem nessa idade. Eu converso muito com meus pacientes e sempre vinha buscando, né, entender qual é o tipo, se é a alimentação, se é tem alguns que gostam de tomar um cálice de vinho, tem outros que gostam de fazer uma caminhada diária. E assim eu sempre ia conversando com os meus pacientes. E com o passar do tempo eu fui percebendo que dos fatores mais importantes que eu percebi com esse tempo foi a motivação de ter na sua atividade, não deixar de fazer as suas atividades de vida diária, de se envolver com a sua casa, de ter os cuidados com o seu ambiente onde vivem. Então, são os pacientes que eu percebo que a maioria que chegaram assim, acima de 90 anos, normalmente são pessoas ativas, sabe? Que gostam de cuidar da sua casa. Eu percebo que tem alguns pacientes, algumas pessoas que a gente vai atender, têm 80 anos e não tão bem, né? E estão, assim, em função de doenças prévias, claro, mas que aos poucos vão parando de ter um propósito, um motivo, né, na sua vida, uma razão de viver. Tem pacientes, agora eu estou atendendo um senhor que perdeu a esposa e ele fica se perguntando, né, por que eu estou aqui? Então, assim, a gente precisa também dar um pouco de amparo, né, psicológico também nesse momento, para mostrar para a pessoa que existe uma razão para a gente estar aqui, né? E a pessoa não ficar tão deprimida, tão debilitada, porque isso vai causando e gerando as doenças, né? E essas conversas também ajudam muito, né, no trabalho de melhora mesmo do paciente. A empatia com o terapeuta é uma coisa muito importante de acontecer entre um paciente e terapeuta, para que o seu tratamento tenha melhor resultado, para que a pessoa se sinta bem, porque a gente está indo promover a saúde, né, daquela pessoa, está indo levar alegria, levar, né, um pouco de motivação para a vida, porque não é fácil envelhecer, né? Não, com certeza não é fácil envelhecer. E as questões e os afastamentos familiares vão ocorrendo em função, né, seus filhos vão se afastando porque vão tendo outros vão seguindo o caminho deles, né? Exato, e os E idosos vão se tornando lugar. mais sozinhos. E então precisam se enxergar, se perceber e se cuidar para ter uma vida melhor. E isso é uma coisa que eu percebo muito nos pacientes que eu atendo, assim. Tem um documentário no Netflix que ele fala que uma das coisas para você ter longevidade é você estar cercado de pessoas
família, amigos, né? Então, o idoso que vai para a praça jogar dominó, sei lá, né? Ou a senhorinha que vai para aula de dança terça e quinta de manhã, já tem um grupo ali, já é um momento que ela espera na semana. Então, tem que ter um pouco da socialização. Se eu tô sozinho porque a minha esposa faleceu, os meus filhos estão morando em outros países e meus netos estão longe, eu tenho que achar algo perto de mim que me dê motivos para levantar da cama de manhã, né? Isso. E é muito importante, uma vez, eu fui mãe cedo, então o fato de eu ser mãe cedo, eu tô numa fase que era para eu estar começando agora a ser mãe. Só que eu já tô meio que, os meninos já são grandes, já não querem mais estar comigo. Então, o que que eu fiz? Eu fui ocupando os espaços do meu dia em que os meninos estão saindo com os amigos ou estão nas outras aulas de piano, de futebol, de não sei o que, vôlei. Aí eu disse, vou fazer coisas para mim. Isso. Então, eu já vou encaixando ali ir à academia, né? Porque eu conheço a Sinara da academia. A gente vai lá dançar, e aí eu vou pra academia dançar, aí eu já converso, entendeu? Aí eu já faço uma comidinha diferente pro meu marido. Isso é uma coisa que eu sempre Tem converso. gente que não consegue. É tanto que tem aí, o ninho vazio. Por quê? Porque as mães passam a vida inteira sendo só mães, e aí quando os filhos saem de casa, elas desabam, né? Exato. Então é muito importante essas estratégias e passar isso pro idoso. Eu nem sei como é que consegue, Sinara, porque é difícil, né? Não. Esse nível de conscientização, assim, sabe de que encontrar a gente, propósito. quando eu faço avaliação, até essa semana eu tive algumas avaliações e é muito legal, assim, ontem eu fui para casa me sentindo super realizada, assim, né? Porque eu cheguei na casa de uma senhora que a filha é minha chefe da clínica que eu trabalho. Ela assim, não, Sinara, eu quero que tu vá até a minha casa para ver como está a minha mãe. Então, eu cheguei lá, ela me mandou uma foto da mãe dela fazendo bicicleta, toda, né, toda torta na cadeira, quase dormindo. Quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com essa senhora e a gente, no mesmo momento, criou um vínculo, assim. E eu sempre procuro me informar sobre qual é a rotina daquela pessoa, o que a senhora gosta de fazer, o que tu tens feito durante o teu dia. Tu tá fazendo aquilo que tu gosta, alguma coisa que tu goste, né? Não significa, eu tocava piano e agora não posso mais tocar piano. Não é só nesse sentido de estar fazendo uma coisa só, né? Tem muitas outras coisas que a gente faz que são importantes no nosso dia a dia. Não é só o dançar ou só ter uma especialidade que te interte, né? Eu acho que... E daí isso é uma coisa legal, assim, porque daí eu vou procurando buscar isso na pessoa, sabe? Essa vontade de viver, de tentar entender. Porque, às vezes, essa senhora, por exemplo, cheguei lá e ela estava se sentindo com medo, que ela não ia mais conseguir caminhar, que ela... Na verdade, ela tinha uma fratura na clavícula e ela não estava mais caminhando. Tadinha. Então, assim, são períodos dentro de um hospital onde não tem a informação, onde não tem a orientação, e a pessoa vai perdendo força, vai perdendo massa muscular, vai ficando com medo, vai achando que não pode se mexer, que não deve se mexer porque vai se prejudicar em algum momento. E quando a gente chega, a gente... né, vai mostrando que é possível, que aquela pessoa tem condições e que ela vai conseguir. Então, quando eu saí, ela tava com uma outra postura, caminhou comigo, coisa que ela não estava fazendo, e eu me senti super feliz, né? Porque essa minha chefe sempre me diz assim, a Sinara levanta qualquer um. E daí eu fico muito contente de saber, sabe? Que eu consegui ajudar essa pessoa. Então, voltei para casa muito feliz e eu disse para ela que não, a senhora vai conseguir, nós vamos caminhar e vamos ficar bem. E ela me olhou bem nos olhos e ficou muito feliz, né? Eu quero que a senhora quer que eu volte? Sim, eu quero que tu volte vários dias. Então, são essas coisas que a gente precisa buscar, né? Eu estava vendo alguns documentários também sobre longevidade.
E já li também um livro sobre Ikigai. Não sei se tu já leu sobre tem uma cidade no Japão que é uma cidade onde tem maior número de pessoas, né, de mais idade, idosas, acima de 90, de 100 anos do mundo. E o Ikigai é isso, assim, a gente tem um propósito no levantar, que não precisa ser um propósito apenas de vou ajudar as pessoas. Às vezes a gente se ajudar, a gente conseguir fazer um café, a gente conseguir vestir uma camiseta, né? São pequenas coisas que às vezes é um motivo para a gente estar indo em busca da melhora, indo em busca, né, de se sentir melhor. Então... E como é que você enxerga essa questão da saúde mental? Porque hoje a gente escuta muito sobre depressão e ansiedade. Dentro do cenário dos idosos, isso é muito recorrente ou não? O idoso que está sozinho, por exemplo, ele é mais triste? Ou isso não tem uma correlação com a idade? Olha, eu, na verdade, graças a Deus, não conheço muitos idosos que estão sozinhos. Eles estão sempre acompanhados. A maioria dos que eu conheço estão sempre acompanhados. Às vezes são 2 idosos, mas têm a companhia do seu parceiro, da sua parceira. E isso já é uma coisa, sim, né, bem importante, porque o estar sozinho, acho que é uma questão psicológica difícil de lidar. Por mais que as pessoas digam que gostam de estar sozinhas, né? Eu acho que a gente interagir com outras pessoas, poder conversar, ter amigos, sair na rua, né? Fazer uma amizade e eu acho que é importante, né, na vida de qualquer um, independente de ter mais idade ou não. Quanto mais isolado a gente fica, mais depressão, menos vontade de se movimentar. E também tem, falando um pouco de estar sozinho, também tem agora pensando, me lembrando de alguns pacientes, também a gente vê muito o contrário disso, né, da pessoa que está sozinha e que tem que fazer tudo. Também tem a família que super protege também, né, os seus idosos e que limitam eles de fazer as suas atividades. E isso, às vezes, a gente tem tanto amor por aquela pessoa e acha que está fazendo melhor por ela, e às vezes a gente está prejudicando porque a gente está limitando ela de fazer muitas coisas, e isso vai causando mais sedentarismo e mais fraqueza e menos autonomia, né? Que é o principal acho que é uma das coisas principais que o idoso precisa ter, o mínimo de autonomia para algumas atividades que sejam, né? O máximo que a gente puder ajudar nesse sentido é muito importante. Que bom que você convive com idosos que têm companhia, né? Porque eu não sei se isso é uma característica aqui do Sul, os casais podem durar mais perto um do outro, às vezes não é tão recorrente o divórcio, mas em outras regiões do país, Sudeste, inclusive o Nordeste, é muito comum você separar depois dos 50 anos e na velhice mesmo você tá sozinho, entendeu? E eu acho que isso acaba trazendo tristeza. A gente fala muito, você falou agora, né, que as pessoas, eu gosto de estar sozinho. Sim, solitude é muito bom, porque você vai olhar para si, vai ter aquele momento de introspecção. Isso é sensacional. Mas por que as pessoas dizem que gostam de estar sozinho? Porque tem a internet como companhia. Agora, tira a internet da pessoa para ver se ela quer ficar sozinha o dia inteiro, tendo outras coisas para se distrair, seja um livro. Vamos tirar a televisão e a internet. A pessoa não consegue ficar só. O ser humano, ele foi feito para estar em sociedade, entendeu? É que a internet nos deixa distraídos e a gente não fica só, absolutamente, mas o idoso, né? Hoje... E o idoso não tem muito isso de estar o tempo todo conectado, isso, né? O idoso ainda, hoje, alguns são mais informatizados, mas são poucos ainda que
que têm tanto interesse nessa área, assim. Eles procuram estar mais ligados no momento deles, no agora, né? Na sua casa, nos cuidados com a sua higiene, com a sua alimentação. E eles se envolvem nisso, que é a questão saudável, assim, né? Dos cuidados com o que é nosso, né? Eu acho que isso é bem importante, né? Na cidade que eles estão, assim. E é importante a gente estar estimulando isso, né? Na vida deles. Sim. E esse gerenciamento assim, das condições crônicas do idoso, você consegue ajudar também por meio não só da fisioterapia, mas você falou que conversa com esses idosos. Você vê que a tua contribuição faz diferença você falou da escuta ativa. Como é que você enxerga o impacto do teu trabalho para essas pessoas? E talvez até me conte para nós 1 ou 2 casos que você viu que o teu trabalho fez diferença, além da senhora que você viu que estava na bicicleta assim meio de ladinho e ela saiu mais tranquila e feliz, né? Sim. Conta pra gente assim, algo que você viu que, nossa, eu tô no caminho certo. Uma pessoa assim que você viu que era isso mesmo, teu trabalho, teu propósito de vida. Eu adoro o que eu faço, gosto muito mesmo do meu trabalho. Eu digo que se tivesse que escolher de novo, escolheria ser fisioterapeuta. Gostaria muito de ter sido agora, depois de um tempo, que eu penso muito em medicina, né? Mas naquela época, quando fui optar, não foi minha primeira opção a medicina. Hoje não me arrependo, mas gostaria de talvez ainda há essa possibilidade, né, de ir estudar em busca dessa profissão. Mas eu gosto muito do que eu faço e, graças a Deus, assim, eu sempre tive pacientes que me deixaram muito felizes e que me com resultados bons dos meus pacientes. Ainda há pouco tive uma senhora que eu atendi lá nesse residencial que ela fez uma viagem de cruzeiro, num cruzeiro, e a alimentação que ela fez no último dia da estadia numa dessas viagens fez com que ela tivesse uma infecção intestinal e ela ficou mais de 2 meses na UTI, hospitalizada por uma bactéria que ela pegou nessa viagem. E quando ela chegou no residencial, ela não caminhava, ela não se mexia, ela não movimentava nem as mãos, porque ela estava toda edemaciada. E nós somos amigas até hoje, porque no primeiro momento em que eu comecei a atendê-la, já tive resultado, assim, foi um dia após o outro. E em relação a esse edema, que na hora que eu cheguei, nossa, o que eu vou fazer? Vamos fazer uma drenagem, vamos se movimentar. E o resultado foi a cada dia melhor. Ela não era daqui de Porto Alegre e ela era uma senhora com uma história bem legal também, porque ela se casou novamente com 75 anos e o marido dela com 82 se encontraram, eram conhecidos e se encontraram no Facebook. Eram conhecidos de muitos anos atrás. Então, a gente se identificou muito e ela gostava muito de mim, ela contava muito, né, as histórias de vida dela e do momento que ela estava passando ali, porque ela estava sozinha no residencial. Ela foi para esse residencial com o intuito exatamente de reabilitar, né? E não era para longa permanência, era para se reabilitar e voltar para Xanxerê, a cidade dela. E foi muito legal, porque em 1 mês, 2, ela voltou a caminhar. E depois de 3, 4 meses hospitalizada, sem conseguir caminhar, ela ficou muito tempo na ventilação mecânica. Então, perdeu muita força, muita massa muscular. Foi um trabalho de formiguinha, mas foi um trabalho, assim, bem legal e rápido, sabe? Que a gente conseguiu
porque ela acreditava que ela ia conseguir também. Então, porque eu não trabalho sozinha, não faço milagres, né? Eu sempre digo para Sim, o meus paciente pacientes, tem que fazer a parte dele. eu tô aqui para lhe ajudar, mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso é uma troca. Tô te ajudando, te ensinando como seguir para que tu consiga fazer as coisas e evoluir e melhorar. E foi incrível, assim, até hoje ela me manda mensagem e conta como é que ela tá e me agradece. É muito legal a recompensa, né, de ver eles voltando para casa, entrando dentro do carro, podendo Ela e o voltar para casa. namorado. Ela, o namorado, que veio buscar ela de carro, dirigindo, Que coisa de linda. Xanxerê. Então, assim, é muito recompensador isso tudo, sabe? E cada um tem uma história, não só o voltar a caminhar, um movimento e um momento tão importante da nossa vida, a gente poder ter autonomia e caminhar, mas tem outras coisas pequenas coisas que algumas pessoas não conseguem fazer e que também trazem alegria, né, em poder estar ajudando aquela pessoa a fazer, né, desde conseguir levantar um copo para conseguir tomar uma água, Tu né. trabalha em parceria com terapia ocupacional também? Sim, eu trabalho com as indicações de uma equipe, né? Quando é necessário, eu indico, né? Sempre encaminho para colegas de outras áreas, porque é importante, a gente não faz nada sozinho. Sim. E a gente precisa, quanto mais unido, né, com outros profissionais da área da saúde, melhor. E a importância também do médico para o diagnóstico das doenças, né? Acho que é importante deixar claro que a gente precisa, sim, investigar quando a gente tem algum problema, né? Para prevenção, para prevenir aquilo que a gente acha que não está bem no nosso corpo e para que o fisioterapeuta possa trabalhar e ter um foco maior se houver ou não uma doença existente ali naquele organismo. Né? Sim. E com relação assim ao que é oferecido gratuitamente pelo governo, né? A gente sabe que os profissionais da prevenção nem são tão bem valorizados. Eu digo por ser nutricionista, na minha cidade, eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte, há uma carência muito grande, inclusive de médicos, né? De você ir no posto de saúde, não ter profissionais, e aí chegar no nível de você ter alguma. Vamos supor, eu quebrei o meu braço, aí o ortopedista me encaminhou para o fisioterapeuta. O SUS, eu preciso entrar numa fila. Isso é a realidade do Nordeste. Aqui no Sul, você enxerga que as pessoas elas têm essa assistência um pouco melhor? E o que você acha a respeito disso tudo? Porque ainda é pouco, né? Poucos profissionais trabalhando na rede pública como fisioterapeuta. Sim, sim. A remuneração do fisioterapeuta também, né? A valorização do profissional tem ocasionado muito essa dificuldade de chegar e de ter essa assistência. Mas a dificuldade também por ter poucos locais com essa assistência. Então, já atendi pacientes que tentaram fazer um acompanhamento pelo SUS, mas não puderam porque não tinham o dinheiro para chegar até esse local, ou porque era um local de difícil acesso. Então, já tive pacientes com artrose, né, com um edema muito grande nos joelhos e tornozelos, e a pessoa ia ter que caminhar muito. Então, a dificuldade de ter acesso a esse tratamento e essa terapia acaba fazendo com que as pessoas não possam se tratar. Então, dificultam muito, né, esse momento de tratamento. Mas, ultimamente, tem um programa que se chama Melhor em Casa, que está sendo bem legal. Alguns pacientes eu já atendi também que vieram do hospital fazendo parte desse programa, que é uma equipe multidisciplinar que faz um acompanhamento durante um período que a pessoa sai do hospital, que necessita de maiores orientações e
e o acompanhamento domiciliar mesmo, para evitar e diminuir assim os gastos, né, da assistência hospitalar, no caso, prevenir que aquela pessoa acabe adquirindo outras doenças hospitalares. Então, o tratamento a domicílio, acho que tem vindo, que é esse tratamento desse programa Melhor em Casa, tem vindo para favorecer assim esse acesso das pessoas à saúde. E acho muito importante, acho que quanto mais a gente conseguir orientar as pessoas e divulgar a importância desse trabalho, acho que... Eu vou pedir pro pessoal colocar aqui na descrição, pelo menos o nome do projeto, porque aí quem se interessar pode até se informar. Eu não conhecia, né? Mas é bom saber que tem um projeto que, quem sabe alguém em casa que está assistindo possa se beneficiar dessa informação, né? Sim. Né? Se existe, eu não sei se é um médico da família que você precisa consultar para poder chegar até o projeto. Normalmente, as pessoas precisam ir até o posto de saúde, porque tem pessoas que não têm... Eu tenho uma paciente, por exemplo, que teve um AVC e ele não tem acesso como sair de casa, porque a escadaria da casa dele é uma escada que não entra nem o meu pé. Ah, é curtinha. E esse paciente é um paciente que teve um AVC faz 1 mês, 2, não está caminhando ainda, então não tem como sair de casa. Então, o acesso dessa pessoa às informações e às medicações que tem que estar revisando, fazendo exames. E existem alguns critérios também que são estabelecidos para que esse programa atinja essas famílias. Mas é importante procurar o posto de saúde, né, da sua região, para que ocorra esse encaminhamento. A família precisa ir em busca disso. Entendi, interessante, muito legal. Muitos vêm já do hospital, já com esse acompanhamento. A maioria dos pacientes que eu tenho atendido, e isso tem me deixado bem feliz e contente com relação a isso, porque as burocracias que os familiares precisam buscar para conseguir ter o acesso à saúde, elas exigem de tempo, de dinheiro para pegar um ônibus para ir até o local, deixar de trabalhar, né? Precisa ter um cuidador junto com aquela pessoa que está em casa necessitando de cuidado e não pode ficar sozinha. Então, não envolve só uma pessoa, envolve 2, né, da família. Ou, no caso, gastos, se a pessoa tem maiores condições. Então, eu tenho ficado bem contente com relação a isso. Tem vindo para mim muitos pacientes, mas também acontece que não é em todas as regiões também de Porto Alegre que são atingidas esse programa. Existem ainda algumas regiões que ainda não têm esse acesso. Sim, é um projeto deve ser novo, Federal, né? Isso. E é federal, então tem que ter toda uma mobilidade dos governantes se unirem para deixar isso acessível a todo mundo, né? Isso. Mas se está no começo e está surtindo efeito, em algum momento isso aí vai crescer e todo mundo vai poder se beneficiar, né? Eu acho que só em existir já é um passo, né? E aí as pessoas podem buscar isso aí. Na verdade, a prevenção, a saúde é um trabalho constante. Eu falo porque a gente atende pessoas e aí hoje eu falei uma coisa e aí amanhã eu atendo outro paciente e eu tenho que repetir o que eu falei hoje. Porque as pessoas, elas precisam dessa continuação contínua. Aliás, perdão, dessa conscientização contínua, né? Uhum. A gente sabe porque a gente passa uma vida inteira repetindo isso para nós mesmos, né? Porque quando a gente fala para o paciente, aquilo ali vai virando nossa vida. Eu costumo dizer lá em casa que eu sou uma nutricionista até pelo tempo que eu estou estudando, eu acabo fazendo muita coisa certa. Mas eu não posso julgar e não ter uma empatia com relação ao paciente que, por exemplo, acha que tomar Coca-Cola também é ok. E na minha cabeça, tomar Coca-Cola já é uma coisa assim,
totalmente inaceitável. Mas por que eu não posso condenar? Porque as pessoas precisam de informação e cabe a nós compartilhar ela. Sim. Então, isso a gente nunca vai deixar de fazer. De estar falando a mesma coisa, repetindo, porque alguém em algum momento vai ser impactado, entendeu? O seu papel, Sinara, quanto nutricionista não, desculpa. Seu papel, Sinara, quanto fisioterapeuta, ele vai além da sua formação, né? Quando você tem a escuta ativa, que você ouve o paciente, ali você tem um pouquinho de psicologia, você tem um pouquinho de nutrição, você tem um pouquinho de medicina. Porque alguém vai te fazer uma pergunta sobre, às vezes, um alimento ou sobre um remédio, e você pode ser a porta-voz do bem e do mal, né? Sim. Dizer o que é bom ou não dizer. E aí você tem uma ferramenta incrível nas suas mãos, que é o seu trabalho, entendeu? Estar dentro da casa das pessoas para fazer isso, né? Parabéns, assim, realmente é uma vida com propósito. Tantas pessoas no Instagram querem nos conscientizar a ter vida com propósito, você já tem, né? É difícil encontrar, né? Mas para todo mundo tem um propósito. Tem sim. É muito legal. Eu já passei por algumas dificuldades na minha vida e os meus pacientes sempre me trouxeram alegria e a vontade de levantar no outro dia. E continuar. Oh. Não me faça chorar. Quando a gente chega no trabalho, a gente esquece de tudo, né? Sim. Isso é bênção. Isso é uma bênção. Quando a gente faz o que gosta, acho que é o principal. Quando você fala do Ikigai, né? Tem até uma pessoa que eu assisti, acho que foi no YouTube, um vídeo, porque eu consumo muito vídeos no YouTube sobre autoconhecimento. E aí uma pessoa falou sobre propósito e ela falou assim, se você encontrar o seu talento junto com a sua formação e isso e você conseguir monetizar isso, aí você está no caminho certo, porque não é o dinheiro para você, só o dinheiro, né? O sustento da gente, porque é bíblico, a gente precisa trabalhar, né? Deus diz que a gente tem que trabalhar, então a gente está no caminho certo quando trabalha. Mas se esse seu trabalho te motiva ao ponto de você se emocionar, entendeu, Sinara? Não tem como você ter dúvida, né? Não há dúvida, entendeu? E eu adoro a área da saúde. Acho que a gente faz muito mais aliás, o outro faz muito mais para nós do que a gente faz pelo outro. Esteja segura disso. Exato. Não, com certeza. Eu já tive muitos ninguém. pacientes que eu fui fazer avaliação e eu estava com naquele momento me sentindo, né? Não estava me sentindo bem, e quando eu cheguei lá, aquela pessoa me mostrou a pessoa me fez mostrar, né, por que eu tô ali. Então, assim, a gente também aprende. Demais. Né? Então, e com cada um a gente aprende. Cada um tem a sua luz, que vai fazer com que a gente possa ter uma troca, porque é uma troca, né? No momento em que eu estou procurando ajudar, ele também está se abrindo para receber essa ajuda e está se propondo a se ajudar também, né? Então, é muito legal essa relação entre terapeuta e paciente. É muito, muito boa. E a coisa do conviver com as pessoas mais velhas nos ensina muito, né? Porque são pessoas de sabedoria, já viveram muito na vida. Com certeza tem algo para ensinar para nós, que somos mais jovens do que eles, né? Então, você está aberta a esse aprendizado, isso é muito legal, porque infelizmente tem gente que está na área da saúde e aquilo está tão assim corrido na vida dela que ela deixa passar despercebido momentos ímpares, né? E aí, se tu para, escuta e conversa com um idoso desse, não tem como você não absorver alguma coisa, né? Eu adoro ouvir os meus pais, as histórias de vida deles. Exato. Porque eu sei que eu não cheguei ainda onde eles chegaram, então alguma coisa eles vão me ensinar, né? Eu acho que o trabalhar com idosos tem muito a ver com isso, porque eles precisam ser ouvidos, né? Eles precisam
falar, conversar. E a pessoa que está ali e está querendo ouvir e está querendo instigar para que ele conte um pouco da sua história de vida. E isso é uma coisa que eu percebo muito neles, que eu chego sempre fazendo muita pergunta, querendo saber como é que foi a vida deles, como é que foi a história deles. E isso faz com que eles percebam, opa, ela está interessada em mim, na minha história, e é sinal que, né, que eu eu ainda tenho importância. Exato. Então, isso é uma coisa bem recompensadora, assim, pra gente. E a importância de saber ouvir e não só orientar, mas saber ouvir. Eles se sentem muito felizes com isso. Eu acho que o mundo está carecendo de pessoas que escutem, todos, né? Porque a gente tá tão, assim, barulhento dentro da gente que a gente não consegue ouvir o outro mais com calma, né? E aí você, às vezes, está num lugar e as pessoas estão com o celular, olhando, aí eu tô conversando aqui, ninguém não tá 100% atento. Aquilo vai deixando você minguando um pouquinho, né? Você vai dizendo, para que eu vou falar? Se ninguém quer ouvir, né? De verdade ninguém está interessado realmente no que eu estou afim de contar ou falar, né? Mas aí, eu acho que eu até fui para uma palestra falando sobre a inteligência artificial para nutricionistas, né? E aí foi apresentado assim vários aplicativos, assim, ó, tem aplicativo para fazer o plano para você, tem aplicativo para tirar a foto para você do prato e você mandar para o paciente. E aí terminou a palestra, né? E eu pensei, tá, mas e a interação com o paciente? Porque o paciente, ele procura um nutricionista porque ele quer chorar na consulta e dizer que não consegue seguir a dieta. E aí vai fazer isso? Não vai. A humanidade precisa de seres humanos e isso vai ser eterno, entendeu? E eu acho que o profissional que vai se diferenciar no futuro é o que sabe ouvir. Ponto. É a minha teoria, sabe? Você pode ter todos os recursos tecnológicos para melhorar a parte que não precisa desse contato. Mas se tu não souber fazer o contato, você não vai para frente. Não importa a profissão, entendeu? Não importa a profissão. A empatia, né? Se colocar no lugar do outro e entender o que ele pode estar passando naquele momento. Isso é muito importante. Eu busquei a saúde mental e a nutrição comportamental por causa disso. Quando eu comecei a atender, eu fui perdendo os pacientes na segunda, terceira consulta. E eu, por que eu estou perdendo os pacientes? Eu passo o plano, tenho um trabalho enorme para fazer e tal, calculo tudo. E aí eu comecei a dizer assim, não, vou fazer diferente. Primeira consulta é só para eu ouvir a pessoa. Aí ele vem na segunda. Eu só vou passar plano alimentar para você quando a gente entender quais são seus gatilhos. Por que tu não consegue perder o peso que você quer perder? Quando eu vou ver, é porque a pessoa se separou, é que tem um luto na família, perdeu o emprego, se decepcionou. Aí quando a gente percebe, a gente está meio na terapia mesmo com o paciente, né? Não vamos ter as estratégias do psicólogo, Exato. Não tem como ter as ferramentas, porque eu não tenho essa profissão. Mas só em ouvir, eu alivio uma carga do paciente. Aí ele se abre. Eu acho engraçado que às vezes eu recebo mensagem assim, ai, doutora, não consegui fazer hoje. Não tem problema. Esquece hoje, amanhã recomeça. E essa pessoalidade que eu vou construindo faz ele ser fiel, entendeu? Continuar. Sim. Porque se eu fico muito robótica... Né? É o contato. Aí eu perco o paciente. Então, por isso que eu fui para essa área mais da nutrição comportamental. Entender o porquê o paciente não consegue seguir o plano. Entendeu? Não consegue emagrecer. Que legal. Isso aí. Bom, é isso. Falei de mim agora. Não era o caso, mas é bom para a gente compartilhar que realmente essa questão da escuta é o teu diferencial. É o teu diferencial, entendeu, Sinara? A gente sempre pede para os entrevistados, para quem estiver interessado assim, em continuar aprendendo um pouquinho sobre essa coisa da longevidade, né? De como eu posso ter mais saúde depois de uma certa idade, ou até mesmo o tema fisioterapia, né? A gente pede para indicar um livro, um documentário para o pessoal seguir aí no conhecimento e no estudo do movimento. Falando um pouco sobre ouvir, acho que tem alguns documentários bem legais para a gente assistir,
que também são um pouco de autoajuda, que ajudam a gente conhecer um pouco da história de várias pessoas e o que cada um buscou na sua vida para conseguir chegar na idade que chegou e com saúde e bem. E tem um documentário que eu acho bem interessante, é Envelhecência. Envelhecência. E é uma história exatamente disso, né? De várias pessoas com mais idade contando sobre as suas histórias. E bem emocionante, que fazem a gente repensar um pouco também sobre a nossa vida, né? O que a gente está buscando, o que a gente gosta de fazer. E às vezes tem coisas tão pequenas na vida da gente que são tão importantes do que só ter, né? E dinheiro. Então, assim, tem um outro documentário também que eu gostei que fala sobre o Ikigai, que eu gosto de indicar, porque eu acho que também fala sobre essa longevidade dos japoneses. O nome do documentário é o Ikigai? Ikigai. Isso. E é bem interessante esses 2 documentários e tem muitos outros. Sim. Vai aparecer na descrição aqui do nosso vídeo. E os 2, né? Para o pessoal que quiser assistir mais em casa. E quem sabe a gente também pode colocar na descrição 1 ou 2 livros depois que você pense e a gente possa acrescentar aqui o pessoal de casa. Tá legal. Queria te agradecer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço por estar aqui hoje. Fico muito feliz de estar participando. Não sei se atingi os objetivos. Sim, com certeza. Mas apresentei um pouquinho sobre a minha vida, como é que foi, como é que está sendo e que espero que continue muito feliz. Eu sou muito contente com o que eu faço. Que bom, Sinara. Parabéns. Gente, muito obrigada mais uma vez. Semana que vem a gente está aqui às 19 horas, toda quarta-feira, no YouTube e no Spotify. Beijo.